Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Apesar dos avanços na medicina, a tuberculose continua sendo uma das doenças infecciosas mais letais do mundo. Os números são alarmantes. Em 2023, mais de 10 milhões de pessoas foram infectadas pela bactéria e cerca de 1.200.000 pessoas morreram por causa da doença. Apesar de ser prevenível e tratável, a tuberculose ainda representa um grande desafio global e o baixo financiamento para medidas de prevenção e tratamento só agrava essa situação. Quais são os principais sintomas da tuberculose e como ela é transmitida? Por que, mesmo sendo tratável, ela causa tantas mortes? E o que está sendo feito para melhorar o diagnóstico e o tratamento dessa doença? Para discutir essas e outras questões, conversamos com o médico pneumologista Rodrigo Santiago. Olá, doutor Rodrigo, seja bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite. Prazer é todo nosso. Para falar também sobre os desafios enfrentados no combate à doença, nossa repórter do Jornal da Record em Minas Gerais, Camila Cambraia, nos acompanha. Camila, no Brasil, os casos vêm crescendo ano a ano. Oi, Fara. Olá, doutor Rodrigo. Fara, os números são alarmantes. Em 2024, foram registrados mais de 84 mil casos de tuberculose no Brasil. No ano anterior, o número de casos novos tinha sido ainda maior, atingindo quase 109 mil. Isso mostra que a tuberculose é uma doença antiga, mas que ainda está muito presente na nossa realidade. Mesmo com tratamentos disponíveis, fatores como o diagnóstico tardio, a dificuldade de acesso a serviços de saúde e o abandono do tratamento mantêm a doença em circulação. E o estigma em torno dessa doença só agrava o problema, afastando ainda mais as pessoas dos cuidados necessários. Doutor Rodrigo, como explicar que, mesmo sendo uma doença tratável e prevenível, a tuberculose ainda mata mais de 1 milhão de pessoas por ano? Porque ela continua entre as doenças mais letais do mundo. Infelizmente, é uma doença que acaba entrando como a gente fala, como diagnóstico diferencial de outras mais conhecidas, digamos assim, né? É fato que no Brasil é muito comum ainda a tuberculose, isso vem desde séculos atrás e ela continua sendo muito prevalente no nosso país, mas a gente tem muitas confusões no diagnóstico de outros médicos mesmo pensando que de repente fosse uma pneumonia. Aí a gente acaba recebendo o paciente, eu como pneumologista, por exemplo, acabo recebendo o paciente quando vai passar com um especialista, depois de vários ciclos de antibiótico, tratando sem sucesso, o que realmente não era uma infecção bacteriana. Pensava-se que era uma pneumonia, por exemplo, pensava-se que eram outros problemas, mas na verdade era uma tuberculose. Isso acontece por, muitas vezes, falta de orientação e informação para a população, é verdade, mas também falta de um treinamento médico mais adequado em se pensar mais em tuberculose. Quem não pensa no diagnóstico não tem como fazer o diagnóstico correto e adequado e chegar finalmente ao tratamento. Doutor Rodrigo, o Brasil segue entre os países com maior número de casos. Quais fatores contribuem para essa realidade e como é que ela se compara ao cenário internacional? Infelizmente, o Brasil, por ser um país de dimensões continentais, tem castas e classes sociais, socioeconômico-culturais muito heterogêneo, né? Então a gente tem uma população muito rica e muito bem protegida, digamos assim, do ponto de vista de saúde mesmo, e tem população muito vulnerável, sem até saneamento básico, que seria, como o nome já fala, o básico para ter uma qualidade de vida e saúde, né? Então, muitas vezes as pessoas que estão em más condições de habitação, más condições de saúde, uma vulnerabilidade quanto a comorbidades, né, problemas de saúde sem o tratamento adequado, acabam ficando muito próximos uma das outras e transmitindo com mais facilidade. É fato, sim, que a tuberculose pode ser transmitida para qualquer pessoa de qualquer classe social, pulmonar, ou ganglionar, ou pleural, porque isso é transmissível para qualquer pessoa que tiver o contato, geralmente com a imunidade um pouco pior. Mas no Brasil, por conta dessa questão de pessoas com a imunidade muito ruim e geralmente com as condições de saúde e habitação muito ruins, elas têm mais chances de serem acometidas pela doença e evoluir, inclusive, com quadro graves, principalmente se demora para fazer o diagnóstico.
Doutor Rodrigo, por falar no diagnóstico, quais são os principais sintomas e como é que é a transmissão da tuberculose, hein? Os principais sintomas da tuberculose são tosse, geralmente é uma tosse crônica, mais de 8 semanas, tá? Muito frequentemente, um sintoma muito, patognomônico, digamos assim, para tuberculose é essa tosse crônica com saída de sangue na tosse. E aí você pensa esses principais sintomas mais clássicos, uma perda de peso importante, né, e febrão. Geralmente a febre é inclusive vespertina. Isso tudo é realmente muito característico para quadro de tuberculose, tá? Principalmente tuberculose respiratória, tuberculose pulmonar. Tá? A gente sabe que também tem outras tuberculoses, tuberculose pleural, tuberculose óssea, tuberculose ganglionar. Tuberculose pode dar em qualquer parte do corpo, mas geralmente é o bacilo de Koch que é transmitido pela transmissão de pessoa para pessoa quando sai, né, nas gotículas, né, e aí vai acabar acometendo a outra pessoa. Doutor Rodrigo, muitos pacientes interrompem o tratamento antes do tempo recomendado, que dura pelo menos 6 meses. Como esse abandono impacta na resistência da bactéria e na capacidade de controlar a doença a longo prazo? Essa é uma pergunta importantíssima e é onde a gente tem que realmente dar muita atenção à população a fazer corretamente, adequadamente o tratamento. Não vou negar, é chato, são 6 meses de tratamento, isso quando às vezes não tem que passar disso dependendo do paciente, mas não existe esse tratamento da tuberculose por menos de 6 meses, e é importantíssimo que faça o tempo certinho. São 2 fases, né? A primeira fase com algumas medicações, a segunda fase, a primeira fase de 2 meses, a segunda fase dos 4 meses seguintes com outras medicações, tudo mais, mas se o paciente não usa adequadamente, ele não vai tratar como deveria. Dentre várias doenças crônicas que a gente costuma falar, doença crônica não tem cura, mas tem controle, tuberculose tem cura. É uma doença infecto-contagiosa que, se você trata adequadamente, você está curado da tuberculose. Uma coisa que infelizmente acontece é que o paciente acaba tendo sequelas, cicatrizes nos pulmões, muito frequentemente pela demora no seu diagnóstico. Em alguns casos, sim, pelo não tratamento adequado. Tá? Então, uma coisa é a pessoa ter uma sequela de tuberculose pulmonar, sequela de tuberculose onde quer que tenha sido, e ter que fazer algum tratamento posterior por conta disso. Ponto. Outra coisa é a doença tuberculose, sendo uma doença infecto-contagiosa, que tem cura. Mas se a pessoa não faz o tratamento adequadamente, como você bem disse, essa doença não vai ficar, entre aspas, bem curada, né? E aí tende a trazer mais e mais complicações, não só para a pessoa que estava tratando, mesmo que inadequadamente, como para o seu meio, né? As pessoas que ele tem contato. E aí aumenta a chance de transmissibilidade, aumenta essa chance de passar para mais pessoas e não conseguem sair desse ciclo. Pois é, os estudos mostram também que a maioria dos casos de tuberculose está concentrada em populações em situação de vulnerabilidade social. O Dr. Rodrigo citou aí que pessoas de alto poder aquisitivo, pessoas com posses também estão sujeitas. Mas, Dr. Rodrigo, como fatores como moradia precária, desnutrição e acesso desigual à saúde contribuem também para a disseminação da doença? Essa parte da população que não tem realmente a saúde mais adequada, que não tem o seu controle das suas doenças crônicas, como deveria estar sendo feita. Muitas vezes, como diz, falta até saneamento básico, condições de moradia adequadas, ideais. Eles têm contato muito próximo uns com os outros. E se um fica doente, o outro tem mais chance de pegar também a doença, desde que ela seja infecciosa. E a tuberculose, como uma doença infecto-contagiosa, ela é transmissível. E essa população mais carente, digamos assim, ela acaba tendo maior chance de transmitir uns para os outros. A vacina BCG é aplicada ainda na infância e oferece alguma proteção, especialmente contra formas graves da doença. Dr. Rodrigo, qual é de fato o papel dessa vacina hoje e por que ela não protege contra todas as manifestações da tuberculose?
Essa pergunta de não conseguir proteger para todas, eu vou ficar te devendo, eu vou relevar essa pergunta também para os nossos cientistas que estão sempre estudando sobre isso, tá? Realmente, essa vacina, que a gente tem até a marquinha no nosso braço, né? Ela é feita para proteger das formas mais graves da tuberculose quando a gente nasce. A gente nasce quase sem proteção nenhuma, né? Então, temos que tomar várias vacinas logo de bebês, né? E isso entra nesse caso, principalmente tuberculose meningia, que leva à morte e tudo mais. E se ela fosse realmente para erradicar a tuberculose, nosso país não teria mais tuberculose. E vamos lembrar também que vários países da Europa, as pessoas não tomam essa vacina porque não é uma doença muito comum por lá. Na época que teve a epidemia de HIV, no começo da década de 90, nos Estados Unidos, teve um boom também de tuberculose. Por quê? Justamente porque a síndrome da imunodeficiência, né, que é justamente o que quer dizer AIDS, ela fazia com que as pessoas ficassem com a imunidade pior e aumentasse a chance de pegar tuberculose, entre outras doenças mais oportunistas. E nesse sentido, a gente já está muito acostumado por outros motivos. Inclusive, a gente dava muita aula, nós brasileiros, né, não eu, mas nós brasileiros, para os médicos internacionais. Então, tem muito lugar no mundo que o pessoal não tem essa vacina porque realmente não precisa, não tem esse contato tão próximo. E aqui a gente tem. Quanto a ter novas vacinas para tentar prevenir, eu desconheço, infelizmente. A gente tem realmente algumas novidades em tratamento, né? A gente tem um tratamento que, infelizmente, é muito chato, sim, de 6 meses, como a gente já falou, mas tem uma coisa que chama tuberculose latente. O que é isso? É como se fosse uma tuberculose que estivesse adormecida no nosso corpo. E essa tuberculose, ela em alguns casos, não é para todo mundo, mas em alguns casos ela deve sim ser tratada. E antes tinha que ser tratada por 3 meses, agora está mais tranquila por 4 meses, porém, uma vez por semana. Então, tem algumas mudanças de terapêutica, de estratégias medicamentosas que vão sendo feitas, estudadas, para tentar facilitar um pouquinho essa questão da adesão ao tratamento, que a gente sabe que é complicado. Mas quanto à vacina, pelo menos que eu tenho visto, não temos nada de novidade no horizonte, não. Agora, segundo a OMS, o financiamento global para o controle da tuberculose está abaixo do necessário. No Brasil, que investimentos são prioritários, doutor Rodrigo, para ampliar a prevenção, o diagnóstico e o tratamento, hein? Orientações, informações, isso é muito importante, né? O problema é que, infelizmente, o nosso país, dentre várias mazelas que a gente tem, uma delas é a política, que eu não quero ficar entrando em questão de lado político, pelo amor de Deus, longe disso, mas acaba faltando muito cuidado realmente dos nossos políticos, dos nossos governantes, a essa população mais carente, sim, tá? Porque precisa levar esse tipo de informação, precisa levar esse tipo de orientação. De uma tosse que está muito tempo sem melhora, não está normal. Uma pessoa que usa muitas vezes antibiótico por várias pneumonias, eu falo isso entre aspas, também não é normal. Não existe uma pessoa ter várias pneumonias. E como eu falei, quando chega no especialista, acaba que já está com os pulmões muito comprometidos, né? Também falta muito especialista na rede pública, porque a gente sabe que a medicina está cada vez mais moderna e mais complexa, e nem sempre o médico generalista, o médico da saúde da família, que tem sim e muito o seu valor, mas nem sempre para casos mais complexos, mais difíceis, ele vai conseguir realmente ter a melhor conduta em casos mais complexos, né? Então acaba realmente precisando de especialista. A gente sabe que não costuma ter no posto de saúde, não costuma ter no SUS, na UBS. Exames também. Muitas vezes a gente vai ver raio-x e o raio-x não ajuda muito. Poxa vida, hoje em dia a gente tem tomografia em vários lugares, mas tem muitos lugares mais pobres e vulneráveis que a gente não vai ter tomografia. A tomografia seria um exame que ajudaria muito para fazer diagnóstico também. Então eu vejo que tem que passar pelo treinamento médico realmente, tem que passar pela orientação às pessoas para saberem que não é normal ficar tossindo tanto, ficar tendo essa perda de peso, essa febre vespertina, que são sintomas mais clássicos, né? E realmente olhar mais com carinho para essa população que não tem plano de saúde, não tem convênio médico e que de repente está trabalhando, ou mesmo que seja morador de rua, né? E que está vendo que tem alguma alteração, ela pode transmitir para outras pessoas. Então é sim um problema de saúde pública que tem que ser olhado com mais carinho pelos nossos governantes.
Termina agora a edição 1161 do podcast 15 Minutos. Eu agradeço a participação do médico pneumologista Rodrigo Santiago. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, estou sempre à disposição para orientar e informar a população. Prazer nosso. Agradeço também a presença da repórter da Record em Minas Gerais, Camila Cambraia. Valeu, Camila. Eu que agradeço, Fara. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fuzita e Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você acompanha o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!